Olá, sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso em que descomplicamos o futebol. Se, tal como nós, está com sono e olheiras, sabe que ontem valeu mesmo a pena. O primeiro grande dia de 16avos de final do Mundial 2026 prometeu e cumpriu, com jogos emocionantes, grandes surpresas, a confirmação de um candidato e um colosso a safar-se de apuros. O Brasil superou o Japão nos descontos, a Alemanha segue sem pisar os oitavos de final desde que ganhou o torneio no Brasil, já há 12 anos. O Paraguai teve provavelmente o melhor dia futebolístico da sua história e num confronto com aroma, ou quartos de final, diria eu, Marrocos eliminou uma defensiva e pouco ambiciosa equipa neerlandesa. Eu sou o Pedro Barata e comigo, solidários em poucas horas de sono, estão Tomás da Cunha e Rui Malheiro. Olá os dois. Olá a todos. Acabados de acordar. Viva Pedro, viva Tomás. Sim, cumprimentos a todos. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Começamos então por Monterrey, pela partida que acabou quando, em Portugal continental, algumas pessoas já estariam a começar o seu dia de terça-feira, naquele estádio com montanha verde lá atrás, até parece vindo de um romance do Tolkien. Tomás, a seleção de Marrocos foi superior, apesar de ter estado a perder ali mesmo até aos 91, mas creio que, apesar de, obviamente, nos penaltis a coisa poder sempre cair para qualquer um dos lados, a equipa norte-africana mostrou duas coisas que já conhecíamos de 2022, que são muito importantes. Por um lado, a crença, aquele acreditar, e por outro, a força psicológica, ter Bono ajuda sempre, e acrescentou-lhe algo que é a grande marca desta equipa de 2026, que é este arrojo para ser protagonista. Sim, seria uma tragédia para o Mundial que Marrocos caísse nesta fase perante esta Holanda, que pouco fez para vencer o jogo. Aliás, coincidência ou não, Koeman e Moriazo vão para casa no mesmo dia, depois de nos proporcionarem aquele jogo tão entretido da primeira jornada, de uma forma até algo semelhante, sempre com muito receio de correr riscos. É verdade, em contextos diferentes, porque o Japão enfrentou o Brasil e colocou-se a vencer, mas na segunda parte deixou de jogar, já lá vamos. Em relação à seleção dos Países Baixos, logo na abordagem inicial percebeu-se ao que vinha. Koeman reforçou-se defensivamente com o 5-4-1 para tentar travar o dinamismo de Marrocos na zona ofensiva. Ainda assim, a equipa que foi mais proativa foi sempre a de Marrocos, com a capacidade do El Khanous sair do lado esquerdo e aparecer com recepções interiores, com os movimentos do Unai, que grande jogo do Unai, provavelmente o melhor em campo. À exceção dos guarda-redes, o Verbruggen também teve um jogaço, obviamente. O Bono tem sempre um papel decisivo, nem que seja pela grande penalidade defendida, mas o Unai de facto desfilou em campo. É um jogador com uma inteligência de movimentos e com uma subtileza técnica que de facto confirma que aquele jogador de 2022 não foi engano. E está até mais maduro, é um jogador mais influente neste Marrocos, porque é uma equipa que também se expõe mais ofensivamente e pede mais criatividade e capacidade associativa aos jogadores. Depois, o Unai mais um bocadinho, desculpa, o Unai mais um bocadinho é uma espécie de Ochoa marroquino, não é? Parecendo aqui do se vier a 2030 nesta forma, e se a carreira de clubes não for brilhante, pode bem entrar nesse rótulo de Ochoa. Depois, há um golo da seleção dos Países Baixos, num jogo que não teve assim tantas oportunidades quanto isso. Houve algumas para o lado de Marrocos, também com os envolvimentos de Hakimi pelo lado direito. Convém lembrar que Marrocos não tem extremos puros, até perdendo o Abde, que era supostamente o titular do lado esquerdo, e nesse sentido as chegadas do lateral para ganhar o espaço nas costas são determinantes, e Marrocos nem sempre conseguiu fazê-lo, porque Ronald Koeman tinha o lado esquerdo defensivo muito bem robustecido, com o Van de Ven, que é rapidíssimo, claro, e depois com as ajudas por perto, e conseguiu travar de alguma forma o dinamismo de Marrocos nessa zona. Há um grande problema, ou pelo menos sentiu-se neste jogo um tema a resolver para Marrocos, que foi o pós-pausa de publicidade. A Holanda voltou melhor, quer na primeira parte, quer na segunda parte, e na segunda parte, que já com o Weghorst em campo, chega ao golo, num lance de futebol direto, que depois termina com o Gakpo, que tem tido de facto dias
muito tristes, e consegue aqui, ou conseguiu na altura, dar essa esperança à seleção laranja. Mas Marrocos tem duas coisas que impressionam. Uma delas tu referiste, que é a crença, a determinação competitiva. A outra é a forma como este plantel no todo coexiste, porque o selecionador marroquino termina o jogo com uma base muito jovem, com jogadores que são completamente secundários e até recentes neste elenco. Portanto, não há aqui qualquer tipo de receio em dar oportunidade, em tentar um caminho diferente. É uma equipa que confia no plantel todo e não apenas em 11 jogadores. Mais uma razão para pensarmos que Marrocos pode ir muito longe neste campeonato do mundo. Há um grande cruzamento do Talbi para as costas do Van Dijk, e é talvez o único erro do Van Dijk, que fez um jogaço como não se via há muito tempo. Se calhar fica aqui uma boa despedida dos grandes palcos com a camisola dos Países Baixos, mas era de facto muito injusto que Marrocos não fosse a prolongamento. Um prolongamento em que só Marrocos tentou ganhar. Há uma defesa milagrosa do Verbruggen, e olhando para o desastre que foram os penaltis, de facto a seleção dos Países Baixos não tentou propriamente ter o lado da energia, o lado espiritual do seu lado, porque foi muito receosa, teve grande respeito por Marrocos. Isto é um triunfo também do estilo. Marrocos está a crescer não apenas nos resultados, intimida, e isso até tem alguma relação com outras seleções que vamos falar a seguir. Os penaltis foram um dos desfechos mais surrealistas que temos visto. 2 bolas ao poste, ali um autogol basicamente do guarda-redes neerlandês. O penalti do Timber, que foi inacreditavelmente mal batido, acabou por ir para o lado dos marroquinos, que já tinham batido assim a Espanha no Qatar. Rui, os Países Baixos, qualquer dia temos de começar a dizer que, enfim, o ADN neerlandês de 4-3-3, jogo ofensivo, extremos e futebol total, por aquilo que vimos em linhas gerais nos últimos 20 anos, vai sendo cada vez mais isto, não é? Ceder a iniciativa, a defender, jogo direto e, enfim, ir aguentando. Às vezes corre melhor, como em 2014, outras vezes não corre assim tão bem. Sim, e com Ronald Koeman quase que vivemos um atentado ao futebol total do Johan Cruyff, ainda com o peso ainda mais pesado do Koeman ser um jogador bandeira do melhor Barcelona de Johan Cruyff. Foi triste ver o planeamento dos Países Baixos da partida de ontem, nada que nos tivesse surpreendido. Aliás, tanto Tomás como eu colocávamos essa hipótese no episódio de ontem, mas sim, foi uma postura altamente conservadora, com a equipa a não beneficiar nada da mudança estrutural para um 3-4-2-1, ou seja, tirar Reinders da zona central do meio campo. Acho que não foi seguramente o melhor plano, e sobretudo também fazer as substituições ao encontro daquele 1-0 que caiu um bocadinho do céu, ainda que me pareça que cada vez mais a pausa para publicidade está a provocar, se quisermos, uma mudança no momentum do jogo, ou seja, a equipa que está por baixo tende a aparecer mais forte quando vem da pausa, e isto está a acontecer em jogos sucessivos, e já tínhamos falado disso também na primeira fase, mas a verdade é que foi uma Holanda completamente desconectada. Creio que o anti-futebol total é apresentar uma equipa com 4 defesas centrais, independentemente de concordar com o Tomás, e o Van de Ven é um jogador claramente veloz, mas colocar todo o corredor esquerdo, como aconteceu em determinadas situações, da sua responsabilidade, e mesmo em termos de tomada de decisão, acabou por inclinar muito o jogo dos Países Baixos para o corredor direito. Parece-me que foi uma equipa, principalmente na primeira parte, que errou vários passos que permitiram à seleção de Marrocos ter condições para se colocar em vantagem, mas sobretudo na segunda parte, creio que até à pausa para compromissos publicitários, a equipa de Marrocos fez mais do que o suficiente para conseguir estar em vantagem, com combinações pelo corredor direito e a criação de situações de superioridade pelo corredor direito absolutamente brilhantes, com o Hakimi, com o Anaí
que do meu ponto de vista, tal como o Tomás referiu, foi o melhor em campo, e o Brahim Dias, que mesmo ainda não tendo atingido a exibição mais fulgurante, ele teve momentos brilhantes na primeira meia hora diante do Brasil, mas tem sido até, E o se Body calhar, o também. jogador mais... Começaram lá em Exatamente. cima e depois não estão mal, mas também não estão assim tão brilhantes. Certíssimo, e o Brahim Dias sentiu-se um bocado essa falta em momentos-chave da segunda parte, e a verdade é que até àquela pausa a seleção de Marrocos justificava a vantagem. O Verbruggen já começava a ser um herói da partida, para além do Van Dijk, que esteve totalmente certo no tempo de entrada aos lances, no tempo das dobras aos outros defesas centrais, e acabou por ser traído naquela fase final. Mas, no entanto, sublinhar que essa mudança não foi uma mudança de atitude competitiva da Holanda, foi sobretudo o aproveitamento de uma situação de jogo direto. Verbruggen, mais uma vez, no início da construção de um golo holandês. Weghorst tinha acabado de entrar, fez a única coisa positiva no jogo, que foi ganhar o duelo aéreo, e depois o Summerville, até com alguma felicidade, mas a verdade é que a procurou, e foi, do ponto de vista ofensivo, um jogador que procurou, principalmente na primeira parte, introduzir algo que os Países Baixos não tiveram, a oferecer o golo ao Gakpo. E tal como o Tomás disse, a verdade é que foram dias muitíssimo complicados a nível pessoal para o Gakpo, e o Gakpo dentro de campo acabou por conseguir ir contra todas as marés, até cair rotundamente no chão na segunda parte do prolongamento. A verdade é que a situação poderia parecer complicada para Marrocos, o que seria uma injustiça enorme, mas a partir do banco não houve medo, não só de lançar jovens jogadores, e também de não lançar aquilo que me parece ser o que o Onaí, aliás, peço desculpa, que o Olabi nunca pretende, que é ter um 9 de referência, até porque vimos quando jogou o 9 de referência, a seleção de Marrocos esteve mais longe daquilo que é o seu ideário. E a verdade é que a equipa insistiu, criou desequilíbrios por fora. Mais uma vez, cá está, as entradas a partir do banco a trazerem agitação, e creio que de forma totalmente justa, no único erro do Van Dijk na partida, acabou por tirar partido de um cruzamento absolutamente fantástico do Talbi, que não é novidade. Aliás, ele repetiu já no próprio prolongamento, mas a finalização do Diop a surgir em zona de finalização mostra que Marrocos colocou, como diria o nosso Quinito, toda a carne no assador para chegar ao empate totalmente justificado. No prolongamento, sem dúvida nenhuma que Marrocos foi a única seleção que arriscou alguma coisa, principalmente na primeira parte do prolongamento, e tivemos a oportunidade de ver possivelmente uma das melhores defesas do Mundial, se não a melhor defesa do Mundial, com a intervenção do Verbruggen a impedir o golo da seleção de Marrocos. Mas na segunda parte do prolongamento, mesmo com Marrocos mais ambicioso, já sentiu algum controle de parte a parte para que o jogo acabasse por terminar num desempate por penaltis, que, ao contrário do jogo, teve tudo aquilo que podíamos chamar de surrealismo, tal como disseste, e muitíssimo bem, Pedro, na tua introdução, mas Marrocos acabou por ter o prémio com a definição vitoriosa do Saibari, ainda por cima um jogador com raízes claras nos Países Baixos. E quando pensamos na geração de médios portugueses que não está, vá lá, muito bem oleada na seleção portuguesa, também vale a pena falar dos Países Baixos. Claramente dos melhores médios do mundo, e apresentam isto também porque o treinador não lhes permite mais. Sim, e a verdade é que consegue jogar com 6 médios, na verdade. Tomás, falavas há pouco na capacidade de intimidar. Quem perdeu completamente essa capacidade de intimidar foi a Alemanha, 4 vezes campeão do mundo, 4 vezes vice-campeã, 4 vezes terceira classificada, mas desde a vitória no Maracanã ganhou um jogo em 2018, um jogo em 2022, 2 jogos em 2026, e volta a sair, eu diria, absolutamente cabisbaixa e mergulhando mais uma vez o futebol alemão numa grande crise. É a pior fase da história da seleção alemã. Este Mundial podia tirar-nos as dúvidas, mas apenas reforçou essa ideia que já vem dos últimos anos. Os torneios da Alemanha, com exceção até do último europeu, que foi, eu diria, aceitável, não foi brilhante, mas a eliminação com a Espanha podia ter dado apuramento. Mas tirando isso, em mundiais,
está de facto num trajeto absolutamente trágico para o historial do futebol alemão, e não é uma coisa muito simples de resolver, porque a Bundesliga eu vou exagerar um bocadinho, mas é uma liga holandesa com um bocadinho mais de dinheiro, porque de facto os clubes têm bons projetos, são clubes de mentalidade ofensiva, mas as desigualdades são gigantescas e a falta de ambição nota-se em vários casos, sobretudo no Dortmund. O Bayern neste momento não tem como grandes referências jogadores alemães sequer, tem alguns do meio campo para trás, mas do meio campo para a frente, com exceção do Musiala, que teve uma grave lesão e portanto acabou por se ressentir, são jogadores estrangeiros. Isso traduz-se tudo na seleção germânica. O Nagelsmann foi uma aposta muito arrojada, porque taticamente é um treinador conhecedor, embora muito idealista, e acho que esse rótulo mais uma vez mostrou-se neste torneio. Pouca sensibilidade, pouca abertura para ouvir e para ceder alguma coisa aos jogadores, e depois escolhas táticas que acabaram por se traduzir em mais complicações do que benefícios, nomeadamente na aposta em Kimmich como lateral, não tanto pelo Kimmich dá ofensivamente, mas sobretudo pelo que Kimmich não dá defensivamente, sofreu em praticamente todos os jogos. Depois também com uma aposta em Pavlovic que não resultou, ao nível de Bayern, numa equipa ultra dominadora e com Kimmich por perto, o Pavlovic fez uma boa temporada, mas em contexto de seleção germânica o melhor médio até foi o Nmecha. Mas embora de facto o Nmecha tenha surpreendido, basta comparar com outros médios de outras gerações e percebe-se que a Alemanha não fica a ganhar. E depois, com o Musiala longe da melhor versão, com o Wirtz muito preso posicionalmente a um corredor por vezes, com a tal dúvida em relação à utilização de um DAV. A Alemanha teve jogos difíceis em tudo. Não houve um jogo fácil, com exceção de Curaçao, em que até teve uma primeira parte complicada, mas esta falta de tato de Julian Nagelsmann, e percebeu-se que as coisas já não estavam muito bem depois das críticas ou do bate-boca, vá lá, entre os jogadores e treinador depois do jogo com o Equador. A coisa não prometia muito. E o Paraguai é uma equipa que luta com tudo. Quando mete este bloco baixo é difícil de superar. O Canalha, o Gustavo Gomes, o Orlando Gil, que foi o herói desta partida, e mesmo o trabalho dos médios, o Galharz em particular, que ainda está ligado ao lance do golo, é brilhante. Portanto, o Paraguai é uma equipa ultra limitada, mas conseguiu tapar ao máximo os caminhos à Alemanha, e nesta fase é preciso um reset, é preciso outro caminho. Talvez Jürgen Klopp aceite este desafio, mas mesmo internamente ao nível da Bundesliga, acho que há muitas coisas para reformular. Rui, tu com o nosso amigo Rui Silva fizeste vários podcasts cuja escuta recomendamos sobre o futebol dos anos 70 e 80, e esta dupla do Paraguai, do José Canales e do Gustavo Gomes, poderia ter lugar em algumas equipas da Liga Portuguesa dos anos 80, e isto é um elogio, de facto, porque o Paraguai conseguiu aqui recuperar um pouco esta identidade, que não será mais espetacular, mas que conseguiu aqui regressar a um campeonato do mundo e voltar com esta estratégia ultra defensiva, mas a conseguir frustrar uma Alemanha que, como o Tomás estava a dizer, mostra uma vez mais as suas fragilidades. Sem dúvida alguma, e um abraço ao Rui, é verdade, podia ser uma dupla de defesas centrais do futebol português nos anos 80 e 90, e não esquecer que o Alderete acabou por não recuperar da lesão e não foi utilizado, mas a verdade é que o Paraguai não sentiu a não presença do Alderete no jogo de ontem. Tal como o Tomás estava a dizer, eu creio que isto foi claramente a mensagem bem-vindo Jürgen Klopp, porque todos sabemos que tem a única cláusula no acordo que tem com a Red Bull é para o libertar exatamente nesta altura para ser selecionador alemão. Creio que será isso que irá suceder. E depois também dizer que espero que o Scolari não pense que foi a Nossa Senhora de Caravaggio que encomendou os últimos 3 mundiais para a Alemanha. A Alemanha tem muito que repensar. Nós fomos tocando, principalmente a partir do primeiro jogo, que criou uma ideia que esta Alemanha seria um portento futebolístico, que realmente a equipa no processo ofensivo estava muito bem trabalhada, o que não se confirmou no jogo de ontem, mas que o processo defensivo tinha limitações, e a verdade é que, se formos a ver, o Paraguai chegou lá pouquíssimas vezes, mas nas pouquíssimas vezes que chegou, criou perigo, e creio que a lesão do Schlotterbeck acabou por ser absolutamente determinante para a seleção da Alemanha, não só a defender pior, principalmente falo na defesa da sua área, foi aí que mostrou grandes limitações, principalmente na sequência de cruzamentos,
seja em bola corrida, seja em bola parada, mas também a cometer erros, alguns erros de excesso de risco ou até de imprudência em zonas de construção. Creio que o Kimmich acaba por sair como um vilão injustificado da participação da Alemanha neste campeonato do mundo. Ele foi demasiado exposto. A melhor versão do Kimmich acabou por ser que, no meio de tanta confusão do Nagelsmann no jogo de ontem, quando o subiu para a zona de meio campo para colocar o Anton como lateral direito, e o Anton acabou por tirar, se quisermos, de forma até algo absurda, a possibilidade da Alemanha fazer o 2-1, porque aquele bloqueio ultrapassou todos os limites de um bloqueio, e custa-me ver um treinador como o Nagelsmann a dizer que aquilo não foi falta. É uma falta claríssima sobre o Gil, que acabou por ser, se quisermos, o herói daquilo que aconteceu ontem, não só durante o jogo, porque ele acaba por fazer 6 defesas que têm uma relevância enorme na forma como a seleção paraguaia conseguiu resistir, porque foi sobretudo um teste de resistência, e depois na forma como acabou por ajudar a decidir o desempate por penaltis, independentemente de me parecer que a forma como o Tá acaba por bater a última grande penalidade é completamente descontextualizada e até consegue estar um bocadinho acima, para pior obviamente, daquilo que o Timber fez da marca de 11 metros. Em relação ao jogo, muito rapidamente, dizer que a Alemanha mostrou muita previsibilidade na forma como procurou aceder à zona de finalização, acabou por bater o recorde extraordinário de 56 cruzamentos no decurso do jogo, mas isto mostra claramente um problema de várias seleções, e se calhar a exceção principal acaba por ser a França e Marrocos, pela imprevisibilidade de colocar 6 médios em simultâneo no terreno. Mas a verdade é que, sem sentido isso, a maior parte das seleções, e Portugal incluído e como grande bandeira também desse aspecto, têm tido muita dificuldade para encontrar a melhor solução para bater blocos baixos. E a verdade é que a Alemanha, e sobretudo ao largar demasiado o Wirtz, é fazer entrar o Musiala, e o Musiala também a jogar demasiado largo e demasiado distante do Wirtz, quando aquilo que poderíamos e deveríamos esperar é que houvesse mais combinações, mais tentativas de acesso às entrelinhas, acabou por conduzir o jogo para aquilo que foi um prolongamento e uns penaltis que acabaram por eliminar a seleção alemã. É certo que a Alemanha, pelo que fez, quer em 90 minutos, mas principalmente na segunda parte desses 90 minutos, dos 45 minutos iniciais, foram verdadeiramente soporíferos. E até no prolongamento possivelmente justificaria a vitória, mas a história dos mundiais também é feita de seleções como o Paraguai, que defenderam de forma esdrúxula, se quiseres, com uma organização defensiva mais do que coriácea, e para além de juntar aqui o papel dos defesas do Paraguai, juntar o papel dos médios. Aquilo que o Almiron e o Galarza fizeram é de manual, ou seja, um sacrifício total pela equipa em momento defensivo, e o Almiron, principalmente o Almiron, mas não queria deixar de se focar no Galarza também. O Almiron conseguiu em alguns momentos sozinho carregar a seleção do Paraguai, não para chegar às zonas de finalização, mas sobretudo para ter mais tempo a bola nos seus pés, conquistar faltas e com isso ir matando o tempo, para que ajudou a seleção do Paraguai a aguentar-se. E deixa-me também dizer que o Paraguai acaba por conseguir este empate, que depois valeu vitória no desempate por penaltis, sem o seu melhor jogador em campo, ou seja, o Enciso saiu de forma muito precoce na partida, e a verdade é que acaba por ser uma lesão que sucede naquele núcleo de 4 a 6 minutos em que há também o golo da Alemanha, e parecia que o Paraguai estava no tapete e não esteve. E o Nagelsmann foi mesmo até ao fim com o Sané. Exatamente, e é a decisão mais incompreensível deste campeonato do mundo. Tinha outras soluções, houve uma solução que não levou para este campeonato do mundo e devia ter levado, mas a verdade é que morreu com o Sané, e isso também teve consequências, porque obrigou a reinventar o corredor direito, porque o Sané teve mais uma exibição absolutamente desastrosa. Tomás, não por ter sido o jogo menos interessante, mas por já estarmos
alongados do nosso episódio e por ser a partida mais distante temporalmente de nós, parece um olhar relativamente rápido para o Brasil-Japão e para a reviravolta da equipa de Carlo Ancelotti, que vai fazendo o seu caminho. Para mim este jogo fica marcado por uma coisa, que é a forma como o Carlo Ancelotti deu o braço a torcer e reconheceu rapidamente que o plano inicial não estava a funcionar e dificilmente iria funcionar. Porque o Brasil quis manter mais ou menos as bases de jogo que tinha apresentado nas últimas partidas, só que com um posicionamento muito interior, sobretudo do Vinícius Júnior, que estava muito condicionado pelo 5-4-1 japonês, poucos espaços, muitas vezes apertado de costas. E ao intervalo, arriscando até, por exemplo, no amarelo de Casemiro, que se notou particularmente no gol do Japão, o Sano rouba e faz uma grande arrancada que termina com aquele golo, mas depois disso vimos pouco Japão. Na primeira parte ainda algumas trocas de bola mais prolongadas, sem grande ameaça, mas pelo menos mantendo a bola e desativando a pressão do Brasil. Mas na segunda parte o Ancelotti abdicou de um dos médios, o Paquetá se ilusionado, portanto juntou ali um 2 em 1 e acabou por alargar a frente de ataque com o Vinícius Júnior aí sim mais aberto na esquerda, lançando também o Endrick, que desta vez já foi aposta mais madrugadora. Mas acima de tudo o Brasil percebeu que aquele jogo entre linhas e mais apoiado não ia resultar e tentou forçar a superioridade no jogo aéreo, com a presença do Casemiro, com o Danilo e o Gabriel Magalhães a tirar muitos cruzamentos dos meios de espaço, ou seja, cruzamentos que apanham a defesa contrária em subida e que ganhou o espaço nas costas. Foi assim que marcou o gol do empate, foi assim que criou outras oportunidades, ou seja, procurando a zona frágil do segundo posto do Japão e com o jogo aéreo de Casemiro, Gabriel Magalhães, entre outros, acabou por criar oportunidades. O Bruno Guimarães também. E de facto, esta simplicidade de Ancelotti, esta leitura imediata ajudou a equipa e é de um grande treinador. É verdade que por estes dias associamos muitas vezes o grande treinador ao homem do modelo, ao homem do processo, mas Carlo Ancelotti procura sobretudo o conforto dos jogadores e o impacto imediato, e isso neste Mundial pode ser determinante. Depois teve ainda olho para a entrada de Martinelli, um jogador que se calhar nem tinha o contexto ideal, mas estava a jogar mais por dentro e consegue, após uma recuperação do Ryan e da assistência do Bruno Guimarães, que por esta altura é o melhor assistente do torneio, fazer o gol da vitória. E eu diria que pela segunda parte, pela forma como Ancelotti mexeu e pela forma como o Brasil deixou o Japão muitas vezes sem saída, completamente sufocado, merece este apuramento. O Brasil espera pelo vencedor do Costa do Marfim-Noruega, que é o primeiro dos jogos desta terça-feira. O último será o México-Equador, um teste à força do Azteca. E Rui, para fechar, peço-te um olhar para a partida do meio, aquela que envolve a equipa que penso que a maior parte das pessoas considera a favorita, a França, contra a Suécia, um alto favoritismo gaulês. Altíssimo, diria eu, ainda que coloque perfeitamente a hipótese que haja golos nas duas balizas, não ficaria totalmente surpreendido com isso. Aquilo que me surpreenderá é que o processo defensivo que roçou o pífio em pelo menos 2 jogos deste Campeonato do Mundo, na fase de grupos, consiga travar a avalanche ofensiva que se prevê da seleção gaulesa. Eu creio que o favoritismo está todo do lado da França, principalmente se conseguir ligar, e só houve alguns momentos de exceção até agora, principalmente diante do Senegal, em que não houve essa ligação na primeira parte do jogo, mas a verdade é que o posicionamento central do Olysée, a capacidade do Dembélé a partir da direita, ainda por cima motivado com aquilo que fez, foi absolutamente extraordinário diante da Noruega. À esquerda Doué ou Barcola e na frente Mbappé, são capazes de arrasar uma equipa que espero que não tenha a infeliz ideia de defender ao homem, como fez inicialmente diante dos Países Baixos e acabou por sofrer 2 golos muito rapidamente. Aquilo que me parece é que é um bom teste ao processo defensivo da França também, porque o maior poder da seleção da Suécia está claramente no assalto à profundidade. Veremos como é que vai ser o acasalamento, esta vez do Isaac com o Gyökeres, não esquecendo obviamente que Elanga justifica a titularidade,
Agora, num treinador que não tem um pensamento claramente ofensivo, colocar Elanga, Isaac e Gyökeres em conjunto de início já será por si só uma vitória, uma pequena vitória para quem espera um grande jogo de futebol. É o meu caso. Jogo no MetLife em Nova Jersey, no palco da final. O vencedor cruzará com a equipa do Paraguai. Foi então mais um episódio do No Princípio Era a Bola, já em pleno mata-mata, com muitas eliminatórias a cada dia, e nós cá estaremos sempre para as analisar. Tomás, Rui, obrigado a ambos. Obrigado. E não esquecer que hoje faz 35 anos que Portugal se sagrou bicampeão mundial de sub-20. Foi uma noite épica com o Estádio da Luz, aí com 130 ou 135 mil pessoas. E o selecionador dessa equipa continua em prova neste Mundial. A jogar outro tipo de jogos, deixa-me só rematar. A sonoplastia deste episódio foi de Salma Rita. Obrigado por terem estado aí. Até amanhã. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.